Oi, pessoal, tudo bem? Camille Juste aqui para um bate-papo com profissionais que oferecem serviços financeiros para o seu cliente, sejam serviços específicos ou mesmo o tal do BPO financeiro, financeiro completo. Então, convido vocês a participar, assistir esse bate-papo aqui para entender um pouco mais sobre esse universo, conhecer aí como é que funciona esse mercado e saber até de curiosidades do dia a dia dos serviços financeiros. E hoje eu recebo Tamara Cioli e Sabrina Maliszewski, que já trabalham há alguns anos nesse mercado e vão contar pra gente aí como é que funciona esse dia a dia. Queria entender de vocês um pouquinho, antes de entrar nesse universo, de trabalhar por conta própria, de oferecer serviços financeiros por conta própria, o que vocês faziam da vida? Eu trabalhava como assistente comercial, mais voltado para a parte comercial, mas fazia também a atividade administrativa, financeira. Na verdade, eu era a única assistente do escritório, então eu ficava responsável por toda essa parte, tanto de atender telefone, como de fazer os fechamentos das vendas, até de fazer a prospecção mesmo, por ligação. Eu passei pouquíssimo tempo, na verdade, executando essa atividade em si, porque foi logo quando aconteceu, né, de começar a pesquisar a atividade, de como prestar esse tipo de serviço à distância, por questão mesmo de qualidade de vida, por estar gastando muito tempo, indo, voltando. Na época, o escritório que eu trabalhava, ele ficava dentro de um coworking. Então, eu passava um pouco tempo ociosa e eu via que eu poderia estar ajudando outros profissionais que estavam ali também com suas empresas dentro do coworking. Então, antes de prestar serviço como assistente, eu estava nessa função, especificamente. Legal. E você, Sabrina? Bom, eu comecei a trabalhar com 14, então eu tenho um histórico bem grande, né? Senta que lá vem história. Eu já fui bancária, já trabalhei em telemarketing, já fui da área de controladoria. E quando meu filho entrou na alfabetização, eu senti necessidade de estar mais próximo dele. E falei assim, eu preciso achar alguma coisa que eu trabalhe de casa. E eu sempre fui a louca das planilhas. Meu marido, ele brinca que eu tenho planilha das planilhas. E eu sempre gostei realmente muito de ajudar. Então, eu saí do emprego CLT que eu tinha e comecei aquelas coisas que acontecem na vida. Surgiu para eu começar a vender salgados. E para ter uma atividade, estar próximo do meu filho. E nessa de vender salgados, eu comecei a organizar bazares para vender os salgados, para fazer um mercado grande. Só que nessa de organizar bazares, eu via os outros bazaristas e falava assim, gente, mas esse preço de custo que essa pessoa está fazendo tá meio estranho. Essa conta não fecha. E aí eu começava a ajudar essas pessoas com planilhas. Mas você levanta o custo, E aí foi que eu comecei a pesquisar, gente, como é que eu posso ajudar outras pessoas com esse conhecimento que eu tenho, mas que eu posso trabalhar de casa. E foi então que eu cheguei no seu curso. E fiz todo o curso, falei, nossa, gente, eu consigo atender as pessoas. Lá em 2017, tá bom, gente? Não é por nada, acho não. que eu fui uma das primeiras turmas. E aí eu percebi que eu conseguia realmente ajudar as pessoas. Tive um pouco de dificuldade de conquistar clientes no início, porque eles achavam que o financeiro tinha que estar dentro da empresa. E aí a pandemia veio e, para mim, apesar de todos os pesares da pandemia, para o meu negócio foi excelente. Porque as pessoas começaram a perceber que o financeiro ele pode, de fato, ser terceirizado e você não precisa de uma pessoa lá dentro da empresa. E com isso, meu negócio cresceu. Porque eles começaram a pensar assim, poxa, por que eu vou ficar aqui pagando um funcionário para estar 40 horas semanais, quando, na verdade, a gente não trabalha efetivamente 40 horas. É o que a Tamara falou, né? Trabalha um período, o outro fica ocioso ali, sei lá, deixa a unha, pesquisa na internet. Fala mal dos outros. Então, eu comecei a divulgar para mais pessoas. E depois que eu consegui o primeiro cliente, que realmente, assim, eu resolvi a vida dele, né? Eu brinco que eu vendo tempo. Porque as pessoas, elas ganham tempo para o negócio delas efetivamente, quando elas contratam um BPO financeiro, a terceirização do contas a pagar e receber.
E elas começaram a me divulgar. Olha, contratei a Sabrina, resolveu minha vida. E aí, pra mim, assim, foi a virada de chave. De falar assim, agora eu consigo fazer isso de casa. Você trouxe muito bem esse ponto de que muita gente pensa que o financeiro tem que estar internalizado em uma empresa, né? Uma das coisas que eu queria conversar com vocês era justamente como é que a gente pode explicar para as pessoas que estão nos assistindo, que não estão familiarizadas com esse universo digital, com o universo de serviço remoto, por que um empreendedor, uma empresa prefere terceirizar seu financeiro, contratar um serviço de BPO financeiro do que ter alguém interno ali. Eu começo. Primeiro de tudo é porque às vezes esse empreendedor não tem dinheiro suficiente para ter uma pessoa CLT trabalhando ali para ela, com todos os encargos, com toda a questão de treinamento, com toda a questão, né, de rotatividade. Eu acho que esse é um motivo que eu vou chamar de número 1 aqui. Quais outros motivos vocês podem trazer? Eu discordo de você desse ser o número 1. Ah, é? Eu vou dizer que é expertise. Olha... No negócio financeiro. Tá. Por quê? Quando você contrata uma pessoa que ainda não tem aquela expertise no contas a pagar e receber... Sim, você contrata ali um assistente financeiro júnior, sei lá. Você tem que treinar. Então, você tem o tempo de adaptação à cultura da empresa. E o tempo de treinamento para os sistemas internos da empresa. Quando a gente já tem essa expertise, para mim hoje não importa qual o sistema que o cliente usa, eu me adapto muito rápido à cultura da empresa e acabo levando novos processos e melhorias desses processos. Então, eu acho que a expertise no BPO financeiro, no contas a pagar e receber, ela vem em primeiro lugar quando a pessoa ela pensa em terceirizar. O custo ela acaba sendo secundário quando ela vê tudo que ela vai ganhar. Todos os benefícios, né? E a rotatividade acaba sendo muito menor, porque eu já tenho esse conhecimento. Sim. Né? Eu não preciso ser treinada. Exatamente. Eu acho que um dos pontos que também entra aí como é um motivo. Hoje a gente tem muitas funções, atividades profissionais que não necessariamente precisam de um espaço físico. Então, não faz sentido. Eu digo, quando eu estava trabalhando como assistente comercial, eu ficava sozinha em um escritório. Então, eu não via meus 2 chefes, que se tornaram meus 2 primeiros clientes. Como eles sabem, né, dessa história, que assim que eu vi o curso, eu tinha que dar uma resposta para eles, porque eles iam desfazer a sociedade. Quando eu comecei, e eu comecei a pesquisar, quando eu encontrei o curso da Camila, eu disse, é isso. Então eu comprei o curso, abri o CNPJ, e quando eu fui propor para eles, passar a proposta, eu já fui com a ideia de que ou eles seriam meus primeiros clientes, ou não teriam mais o meu suporte, porque eu já estava decidida a prestar esse tipo de serviço. E quando deu um boom, foi justamente na pandemia. Então eu comecei com eles, mas as pessoas começaram a perceber que ou eu tenho alguém à distância ou eu não tenho ninguém. Ou tem alguém que trabalha mais ou menos. Que não está acostumado com o trabalho à distância, que não tem esse mesmo profissionalismo de que vai executar a demanda, que vai fazer a entrega. Então, muitos hoje dos clientes que eu atendo, por exemplo, não têm um escritório físico para que eu vá. E se ele tivesse que ter, ele ia ter todo um custo com estrutura de forma desnecessária, porque não é a necessidade dele. Então, acho que o que pesa também hoje é a quantidade de funções e atividades. Eu atendo médicos que atendem 2 dias em um consultório, em um lugar específico, 2 dias. Onde é que eu presencialmente iria me encaixar? Ele ia contratar um funcionário para estar onde, né? Exatamente. E como assim, né? O funcionário vai 2 dias para um lugar, 2 dias para outro. E nesse universo por exemplo, você atende de saúde... Fica muito mais livre. Tem alguns em hospital, tem outros em clínicas, né? Eu acho que faz bastante sentido. Tem um que um dia é professor, no outro dia ele é empresário de outra coisa, outro dia ele é... Então, tem várias funções, então... E a gente, quando é contratado para o BPO financeiro, e eu gosto muito de frisar nessa palavra BPO financeiro,
porque é uma palavra que no Brasil ainda não é muito conhecida. Sim. Ela ainda não é muito Eu acho que utilizada. assim como, né, as carreiras digitais em geral, né, a copywriter, o social media, a assistente virtual, o BPO financeiro é um termo super novo, Super né? novo. Eles conseguem focar no negócio deles de fato. Então, se a pessoa ela é médica, ela vai focar no atendimento ao paciente, né, ao cliente dele, e não se preocupar se tem que emitir a nota fiscal para o reembolso daquele cliente, se aquela conta foi paga, se não foi paga, se os impostos estão em dia ou não estão, porque a gente também acaba fazendo uma ponte muito fechadinha ali, casadinha com a contabilidade. Nossa, sim. E quando os clientes eles vêm para mim, acredito que você também deve ter esse tipo de dor, né, dos nossos clientes, eles falam assim, a contabilidade só me manda os impostos no dia, aí ele me manda 5 horas da tarde e eu acabo esquecendo de pagar porque era no horário de eu buscar as crianças na escola. E com a gente, eu pelo menos, né, eu crio lá todo um processo, uma rotina, quando é dia 15, eu já estou cobrando o imposto do dia 20. E o contador, ele não tem mais a desculpa de dizer que ele não consegue me entregar porque ele não tem as informações. Porque Nossa, porque chegou tudo desordenado, né? Eu já passei para ele até o dia 4, porque o meu processo diz que eu tenho que entregar até o dia 4 toda a documentação. Toda a rotina de fechamento. Sim. Então, pra gente, o início de mês é uma loucura, né, Tamara? A gente fica louco, assim, eu brinco, gente, não falem comigo do dia 28 ao dia 5, pelo amor de Deus, estou totalmente focada. E é isso, o empreendedor no dia a dia, ele não tem esse tempo de ficar 5 dias ali só focado em fechar o balanço do mês dele anterior, as notas emitidas, enviar... O que acontece na prática é que o empreendedor acaba deixando totalmente não faz. de lado as finanças. Não faz. Né? Não faz. Fica totalmente largado. A gente já volta nesse tópico. Eu queria saber, Sabrina, quais são os tipos de cliente, né, nesses anos todos que você já atendeu? Existe um nicho de clientes que precise mais de serviços de BPO financeiro? Ou você vê que há uma variedade grande de nichos? Como é que você sente esse mercado? Todos os empreendedores precisam do BPO financeiro. Eu, particularmente, eu foquei em prestador de serviços. Ah, legal. Eu preferi segmentar, porque aí eu me especializei mais ainda. Né? Quando eu preferi segmentar, eu estou especializada naquele tipo de nota fiscal que eu tenho que emitir, no tipo de cobranças que eu tenho que fazer. Então, hoje eu atendo infoprodutores, agências de publicidade e o pessoal de tecnologia, empresas de tecnologia principalmente. Já atendi dentistas, já atendi médicos, psicólogos, fisioterapeutas, mas eu acabei focando mais no prestador de serviço dessas áreas mais tecnológicas, porque eu também me identifico. Sim, é uma e aí área eu que consigo, você gosta, eu né? transito bem. Mas eu entendo que quando a gente se especializa mais, até a gente estava trocando figurinha antes da gravação, e ela atende um outro público. E essa especialização é que faz o nosso diferencial, inclusive. Claro, vocês ficam conhecendo os detalhes ali, né, mais específicos. E eu acho que o importante é que a gente consegue pegar o que funcionou para um cliente, para os novos clientes que vêm do mesmo segmento, e o que não funcionou também. Sim. A gente já não comete os mesmos equívocos. Né? Então, eu acabei segmentando em função disso. Legal. E você, Tamara? Como ela falou, a parte de finanças em todas as empresas é necessário ter o controle de contas a pagar, de contas a receber, que o BPO nada mais é do que essa parte de tarefas operacionais, esse conjunto de tarefas operacionais do financeiro que precisa ser feita. Então, a gestão de contas a pagar, contas a receber, conciliação, emissão de nota, cobrança, tudo isso faz parte do BPO. E aí, dependendo do segmento que vai ser executado, alguns vai ter tudo, outros não vai ter. Então, por exemplo, tem clientes que só recebem por Pix. Então, não vai ter emissão de boleto nessa tarefa de BPO, do financeiro operacional em si.
Hoje eu trabalho, já faz há um tempo que eu estou segmentando para a parte de prestação de serviço, apenas prestação de serviço. Mas eu já também trabalhei com empresas de produto. Hoje eu ainda atendo uma empresa de produto, mas boa parte dos meus clientes, eu tenho 25 empresas sendo atendida pela minha empresa. Dos 25... Gente, ela fala isso numa naturalidade, né? Você repete para mim, por favor. 25 empresas. Você tem... Sua empresa atende 25 empresas. 25 empresas. E dessas 25, eu acho que umas 5 é que eu não faço a parte financeira. Todo o resto faz também o financeiro. Tem empresas que eu atendo só o financeiro, mas tem empresas que eu faço outras atividades e também o financeiro. Então, é muito particular. Eu gosto de trabalhar com o perfil de cliente que é solo. O prestador de serviço individual, sozinho, que ele não tem ninguém, que eu vou ser a pessoa dele. Você vai ser a salvadora, o anjo dele, né? O anjo dele, que vou resolver o que ele precisa de ajuda. Então, normalmente, esse é o público que eu gosto de atender. Mas eu tenho empresas que eu atendo que tem uma pessoa para o comercial, outra pessoa para a parte de atendimento, e aí só me contrata para a parte financeira. Eu iniciei... tem 3 meses com uma clínica de profissionais de saúde, que eu estou fazendo só o financeiro da clínica. Então, lá tem uma pessoa na recepção, uma pessoa que cuida do atendimento, uma pessoa que cuida do marketing, mas eu faço o financeiro. E aí, as atividades, elas variam muito de perfil para perfil, mas são segmentos, alguns que eu atendo, profissionais da saúde no geral, infoprodutores, consultores, palestrantes, mentores, empresas de TI, tanto que trabalham com software como que prestam serviço de manutenção, né, de computador em si. A empresa de produto que eu falei é uma empresa que vende vasos e plantas. Olha só. Eu sou a secretária de um sindicato. Caramba. Que eu faço também o financeiro, mas também a parte de atendimento. Então, são segmentos bem diversos. Eu tenho cases de clientes que chegaram assim, com o financeiro completamente bagunçado, sem saber quanto que tinha para receber, com notas fiscais sem serem emitidas, por isso não estava recebendo das empresas, que não utilizavam o sistema, que as informações eram muito perdidas. Era no caderninho do dono, né? Cobrar fulano, cobrar ciclano, enviar a nota. E quando começaram... Hoje vem, são cases, assim, de empresas que eu sei que conseguiu deixar tudo... organizado, redondo, que me indicam para muita gente. Eu acho que um ponto bem importante também é quando eles perdem esse controle e que aí eles falam, gente, eu preciso de ajuda. É que, pelo menos os que chegaram para mim, na grande maioria, eles misturavam a pessoa física com a pessoa jurídica. Sim. E quando a gente entra, a primeira coisa que o BPO financeiro faz é separa PJ de PF, né? E nessa separação, o próprio empreendedor, ele começa a entender que o negócio dele é uma empresa, é uma coisa profissional, não é mais só a Sabrina lá atendendo, por exemplo. Eu passo a entender cliente que faz assim, que eu sou tu vai me pagar quando? Quando que tu vai me pagar? Dá para antecipar aí meu salário, meu lucro. E aí, o que acontece? Quando ele começa a se enxergar como, de fato, um CNPJ e ver que ele precisa, de fato, ter o controle do que entra e do que sai, porque... Pelo menos os que chegam para mim, eles não têm essa visão. Não. Porque eles falam assim, eu trabalho e nunca tem dinheiro na conta. Não sei nem para onde vai o dinheiro. Geralmente é que o empreendedor, ele tá tirando um prolabore maior do que a empresa comporta, porque ele tá pagando as contas dele ali, pessoais, no meio, e ele fala, não sei, eu trabalho e nunca tem dinheiro na conta, porque realmente se mistura, ele não sabe o que entrou, o que saiu, ele não sabe, vai lá e toma café todo dia na Copenhagen, e aí você começa a mostrar que... Ai, gente, eu falei marca aqui, não sei se tem problema. Desculpa, mas assim, ele tem gastos de quando ele era, por exemplo, um CLT, que ele tinha
reembolso de despesas que a empresa cobria, e ele começa a perceber que aquilo não cabe ainda naquele tamanho de empresa que ele tá. A gente vira, quando faz financeiro, quase que um educador financeiro do cliente também, né? E se a gente pensa que aqui no Brasil, a gente é um país que a gente não tem educação financeira, né? E como isso se projeta para as empresas também. Vocês já tiveram caso? Eu já tive, já acompanhei, né, nesses anos todos, muitas assistentes virtuais, que o cliente tinha vergonha de contratar vocês, tamanha a bagunça que tava no negócio? Olha, se tinha vergonha, ele perdeu a vergonha e me contratou, assim, eu nunca percebi. Mas eu tive clientes que ficavam incomodados quando eu fazia essa educação financeira do tipo, mas a empresa é minha. E eu dizia assim, eu entendo, a empresa é sua, a decisão final é sua. No entanto, você me chamou para te ajudar, porque você não estava enxergando para onde seu dinheiro estava indo. Eu estou te mostrando, né? Eu tive caso de clientes que me dispensaram porque eu puxei a rédea e disse assim, isso não cabe na sua empresa. E, na verdade, ela arranjou um sócio que não aceitava essa puxada de rédea e disse, não quero mais. E tudo bem, ele é o dono do negócio, mas outros que falam assim, nossa, obrigado, agora eu... Salvou minha empresa, Salvou minha empresa. Salvou meu eu tenho clientes que chegaram comigo com faturamento de 10 mil, que quadriplicaram, foram para 40 mil mês. Hoje já estão em 50 mil mês. E hoje, antes dela contratar uma nova pessoa para ajudá-la, ou ter alguma despesa, ela me pede para fazer o fluxo de caixa. Fazer, né, uma projeção. Fazer projeção. Por exemplo, nós estamos aqui hoje no mês de dezembro. Esse é um mês que pra gente é bem louco, né? Assim, de trabalho. De ano, né? E planejamento do próximo ano. Porque eu tento fazer com os meus clientes sempre planejamento. Vamos crescer, vamos, ou... E assim, né? Sabrina, você agrega ainda mais valor a um serviço financeiro que já é um serviço de alto valor agregado, né? Sim. Aí você passa a dar assessoria financeira, né? Quando a gente faz o planejamento. E só é possível fazer o planejamento do próximo ano quando você tem tudo muito bem casadinho e organizado. E eu não sei você, mas a primeira coisa que eu faço quando chega um cliente é implantar algum sistema. Algum ERP financeiro. Sim. Porque não existe planilha de controle financeiro que dê conta de crescimento das empresas e que dê conta de um dia a dia saudável. Você falou desse teu cliente, né, que teve esse aumento de faturamento. Isso é comum entre os teus clientes? Sim. Depois que implanta assim, pelo menos quando eu percebo, né, que eu pego e mostro direitinho quanto está entrando, quanto está gastando, a maioria cresceu, quadriplicou. Já tenho que quintuplicou, teve pessoas que eram MEI, se transformaram em empresa individual, tiveram empresas que tiveram que ir para limitada por conta do faturamento, e eu tive clientes que saíram da primeira faixa do Simples Nacional e já foram para a segunda faixa de imposto do Simples Nacional com isso. Muito bom. E aí, né, o teu honorário, o teu faturamento também vai acompanhando de alguma maneira, né? Eu trabalho hoje o meu... serviço eu ofereço por pacote de horas. Dentro eu tenho um pacote de serviços, de procedimentos, né, de processos que eu englobo dentro do meu contrato e digo pela experiência de número de notas emitidas, de quantos clientes ele tem, quantas contas bancárias ele tem, que eu vou ter que conciliar. E aí eu sei mais ou menos quantas horas eu vou levar com aquele cliente. Então eu cobro por hora com aquele escopo todo definido. Conforme ele vai crescendo, esse número de horas ele tem que subir. E aí eu vou subindo o número de horas e meus honorários vão subindo. Muito bom. Tâmara, você quando começou como assistente virtual, já de cara começou a oferecer financeiro ou foi algo que foi surgindo à medida que você foi atendendo os clientes e vendo essa necessidade? Então, na verdade, eu sempre quis focar em financeiro. Então, porque eu sou formada em administração, tenho um pós em gestão financeira, então é uma área que eu gosto. Você já tinha pós em gestão financeira? Já tinha concluído o curso e estava na fase de fazer o TCC para entregar, né? Então, já tinha concluído a parte, sim. A parte de assistir às aulas.
teórica já tinha concluído. Então, era um segmento que eu queria, né? Mas eu segui a orientação da minha mentora. Quem? Segui a orientação da minha mentora. Então, tudo aquilo que eu sabia fazer, eu abri o leque para chegar aos primeiros clientes e eu ter experiência. Então, os meus chefes tinham um pouco de financeiro também que eu já fazia. E aí, na medida que ia chegando, mas especificamente, os 2 primeiros clientes foram financeiros. Depois dos meus chefes, que se tornaram meus clientes, os 2 primeiros, uma foi uma dentista, que é de Porto Velho, e a outra foi uma infoprodutora. Os 2 foi financeiro. Iniciei com o financeiro. Então, depois foi que eu fui vendo a possibilidade de incluir, porque começou, né, a vir profissionais da saúde e eles queriam sempre um pacote mais completo. Assim, né? Eram pessoas solo, que não tinha suporte e queria parte de atendimento e financeiro. Eu tenho uma percepção diferente em relação a as pessoas terem receio, não, medo de delegar o financeiro. Eu talvez pela minha experiência, eu sinta que o brasileiro ele é muito... Quer mais? Precisa, toma. Não, pelo amor de Deus, não me passa essa senha assim. Toma. Bem assim, foram pelo menos as experiências que eu tive, as pessoas não... Mas você fez uma pergunta, as pessoas têm vergonha de delegar? Acho que não vergonha, mas elas se desculpam o tempo todo por a gente estar vendo que tá uma bagunça. Então, igual assim, quando chega a visita em casa, você fica... se desculpam o tempo todo de... então, Maré, porque eu não tinha tempo, isso aí não... Era para ser feito dessa forma, não fazia, era para eu ter... fulaninho que eu pedi ajuda, porque era minha mãe que me ajudava, porque era meu esposo. Sempre se desculpam, arrumam um jeito de, não estava sendo feito por isso, a minha dificuldade é porque eu não tinha tempo, a minha dificuldade é porque eu sento para fazer, acontece alguma coisa. Eu acho que, na realidade, também, assim, agora, a gente no Brasil, além de não ter a cultura de educação financeira, as faculdades, elas também não dão essa matéria de como abrir o seu negócio. Por exemplo, um médico, um dentista... Eles não têm essa preparação, não tem uma preparação de como abrir o seu consultório, como cuidar, né, do seu financeiro. E realmente as pessoas não sabem, não é nem... Não sabe nem da importância, né, de ter esse financeiro. Você falou no começo, né? Até para precificar, ele não tem ideia de custo. Como é que eles não sabem como precificar o serviço? Quantas pessoas, né, têm essa sensação de trabalha e não sobra dinheiro? Por quê? Porque o preço está errado. Eu chego a ser tão detalhista, né, que assim... eu crio o centro de custos para os clientes, porque assim, como eu lido muito com prestadores de serviços, eles também acabam contratando, às vezes, prestadores de serviços para atender um cliente deles específicos, eles terceirizam uma parte. E aí eu crio o centro de custos específicos para poder pôr aquele centro de custo daquele cliente. E hoje eu estava até numa reunião detalhando, eu falei assim, gente, mas você viu a fatura de fulano? Vi. Você viu que o seu contrato é X e você viu que você está pagando Y, que não está ficando, que o seu custo está quase empatando com o valor do seu faturamento, que você não tem muito lucro? Nossa, não, eu nunca tinha percebido isso. Então, o nosso trabalho acaba sendo importante por isso, porque a gente ajuda também na precificação depois do serviço dos nossos clientes. Como é que, bem, hoje vocês duas têm... equipe trabalhando com vocês, um grande número de clientes. Como é que vocês vêm enxergando a evolução desse mercado, né? As duas atuam já há bastante tempo no mercado. Como é que vocês enxergam essa evolução da terceirização de serviços financeiros? E aí, se puderem contar um pouquinho, né? Como é que é a equipe de vocês, quantas pessoas trabalham com vocês, enfim. Bom, eu hoje tenho 2 assistentes que me dão suporte, principalmente na parte operacional. Eu acabo ficando mais no gerencial, de analisar realmente a fundo os dados daquela empresa, pensar em fluxo de caixa, né, fazer o planejamento. Eu percebo que tem crescido esse mercado, é um mercado que está crescendo. Eu sempre tenho pessoas me procurando, muito mais até por indicação, porque como a gente resolve a vida
da pessoa. O cliente, né? Aí ele fala assim, não, fala, mundo. exatamente, fala com a Sabrina, por favor. Ou, né, fala com a Clique, por favor, porque ela resolve. Sim. Eu continuo crescendo e, assim, já estou em planos de pegar mais uma pessoa, porque nesse momento eu estou, inclusive, trocando o sistema da minha empresa para poder escalar os meus atendimentos. Tá. Então, eu também, nesse momento, estou num momento de transformação para que eu, estudando muito sobre essa terceirização de BPO financeiro, para poder escalar ainda mais o meu negócio. Porque quando a gente começa, a gente ainda faz muito a gente, né? Sim. E para você crescer, você tem que aprender a delegar e conseguir estar mais enxergando de longe, né? O todo, para poder escalar. E hoje eu já estou em planejamento de escalar o meu negócio. Sensacional. Você imaginava isso alguns anos atrás, quando você decidiu realmente entrar de cabeça, assim, em trabalhar com o financeiro? Eu achava que eu ia ter a minha empresa para atender clientes e ter liberdade de horários, porque o financeiro você tem prazos de vencimento, você não tem horário de vencimento, né? Então, bom, se vence dia 5, eu já me organizo para dia 4 tá tudo no sistema, pago dia 5. Se eu tiver uma emergência com filho, ou, né? É diferente de outros serviços, né? Como um atendimento, sei lá, até como um social media, um gestor de tráfego, que tem que estar mais pendente. Mas o social media você também programa, programa, né? Você acaba tendo um pouco mais de liberdade também. Mas como eu entendia que eu ia ter ali o meu faturamento, que seria parte do meu Prolabore, parte da minha empresa, e que eu teria a minha liberdade de horários. Eu não imaginaria que eu teria uma empresa que eu conseguisse escalar e ter pessoas que eu delegasse, né? Então, assim, o sonho já está maior do que eu imaginei lá atrás, né? Hoje, assim, e já estou pensando em escalar, a cabeça fica aqui o tempo todo, né? Assim. Querendo ir mais além, além. Você, Tama? Eu comecei com a ideia de trabalhar sozinha mesmo, de não ter uma equipe, uma empresa grande. Na verdade, o objetivo era ter mais qualidade de vida e atuar de fato naquilo que eu gostava. Então, a ideia era essa, inicial, né? Até que chegou um ponto que eu disse assim, ou eu coloco mais pessoas para trabalhar comigo, ou eu vou ficar parada aqui. A gente tem um limite físico também, vou ficar né? parada aqui. Então, foi quando tomei aquela decisão de fato, começar. E foi testando até moldar e chegar. Hoje eu digo, não, hoje eu tenho uma equipe, eu falei pra você, né? Eu vim pra São Paulo de férias, com a família, uma semana, onde eu fiquei totalmente despreocupada, porque eu tinha uma equipe para me ajudar, eu tenho uma equipe para me ajudar, mas até chegar nesse nível, de 2018 para cá, foram muitos testes, faz, desfaz, tenta, para seguir. Hoje você tem quantas pessoas trabalhando? 5 pessoas. Para ficar redondo, mas hoje eu consigo deixar redondo, e a ideia é que agora, que a equipe venha crescer mesmo, aumentar aí a equipe para que eu possa atender mais clientes de forma com qualidade, né? Então, não tem como colocar, encher muita gente. Não, tem que escalar com esse cuidado, tem que escalar com esse cuidado. Então, sempre a minha preocupação foi essa. Até porque a gente mexe com o dinheiro dos outros, né? Exatamente. A gente tem que ter essa preocupação, porque é o nosso nome. Querendo ou não, é o nome da nossa empresa que está ali, né? Mas é uma atividade que eu vejo que ela só tende a crescer. Principalmente pelo fato, a Sabrina falou da questão da expertise. Então, eu já vivi experiências de entrar numa empresa, de saber que a empresa tem uma pessoa para o financeiro. Só que aí foi alguém que foi colocada lá por questão de segurança. Porque é alguém que a gente confia. Mas às vezes a pessoa que confia não é a pessoa que tem a habilidade, a expertise com aquilo, com a atividade em si. Então, quando a gente começa, o cliente percebe que é diferente você tratar com uma pessoa que entende. Então, o cliente ele se sente à vontade até para ligar, eu estou pensando em colocar um sistema. O que é que tu acha? Olha, eu estou pensando em contratar uma pessoa assim, para fazer isso e isso. Acha que vale a pena? É melhor contratar um funcionário? É melhor contratar um prestador de serviço? Eu não sei se acontece com você, mas até o banco que eles vão abrir conta, eles perguntam para mim. Principalmente agora com essas diversas opções de banco digital, né? E como a gente acaba precisando ter acesso para poder ver extrato. Eu tenho clientes que, inclusive, eu ponho a conta
ele só vai lá e aprova, assim como eu tenho clientes que eu pago a conta e eu só presto contas, né? No final do mês eu mostro tudo que foi pago, mostro que o saldo bate com tudo que foi pago. Então, assim, depende do quanto o cliente também quer delegar, se sente à vontade de delegar. E aí ele me pergunta aonde abrir a conta, porque nós temos bancos que, para essa terceirização, eles trabalham melhores do que outros, que é o famoso operador bancário. Não são todos que têm essa opção, né, de você ter um operador bancário que você entra e tem as atribuições que podem ser feitas ou não. Então, é interessante que até nisso a gente passa a auxiliar o cliente. Vira essa conselheira mesmo, né? Você trouxe um ponto importante, Sabrina, a gente vai se encaminhando para o final dessa conversa, que é a confiança. E aí, quando a gente fala sobre prestar serviços financeiros, a primeira coisa que quem não é desse universo fala é assim, mas a pessoa vai confiar em te dar o acesso? Mas a pessoa vai confiar que você mexa no dinheiro dela? Como é que você consegue ganhar essa confiança? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, da experiência de vocês, como é que funciona. A gente sabe que vão ter diferentes níveis, né, de liberdade que o cliente vai te dar de acordo com o que ele se sente mais à vontade. Mas como é que é isso na prática, no dia a dia, quando vocês vão fechar um novo cliente? Bom, para mim, como os clientes eles acabam vindo por indicação de outros que eu já faço esse serviço, ele se sente confortável. Quando eu percebo que o cliente ele não está tão confortável, eu dou um passo para trás no meu escopo e aí eu digo assim, não, então eu te sugiro abrir conta neste banco, onde você vai me dar um certo nível de autorização, eu vou te auxiliar, e aí eu só vou imputar as informações e você vai aprovar os pagamentos. Com o tempo, a pessoa começa a se sentir confiável, ela vê que está indo tudo bem, que está fluindo, que está indo do jeito que ela imaginava. E aí ela fala assim, a partir de agora, será que você poderia já, então, começar a fazer os pagamentos? Eu tenho um cliente que aconteceu essa semana, ele assim, olha, eu queria a partir de janeiro que você já começasse, então, a fazer os pagamentos, me livrasse disso. E depois você só me apresenta no final da semana tudo que foi pago, né? Tudo que foi recebido. Eu tenho outra cliente que, desde o princípio, tem RPs hoje que eles já têm a conta digital dentro. Então, ela já me deu a liberdade desde o princípio para que eu abrisse a conta dela nesse RP e eu já fizesse a movimentação e ela entra lá todo dia, ela olha o saldo. Se tem alguma coisa que ela às vezes não entende, o que é isso? Ah, lembra aquela taxa que a gente conversou? Ah, não, tudo bem. E aí ela tem a conta que ela movimenta, que eu ponho pro Labore dela e mais algumas coisas que alguns clientes preferem pagar e o restante ela não quer nem saber, ela quer que só no final do mês eu apresente relatório. Redondo, né? Eu acredito que vai muito da parte da comunicação, de como a gente expõe aquilo que a gente vai fazer. Porque tudo é muito do que o cliente está disposto. Até onde você está aberto a delegar, até onde você confia. Não, até aqui tudo bem, Tamara, acima disso não. Tudo bem. E aí vai muito de perfil, porque tem cliente que ele vai dizer assim, faz, não quero saber de nada. Só quero que esteja pronto, feito e no final o saldo batendo. Tem cliente que vai dizer, não, quero que seja feito dessa maneira. Então, assim como a Sabrina tem um perfil de clientes que eu entro, que eu lanço, que eu aprovo, como tem cliente que eu só lanço e ele aprova, como tem cliente que eu nem tenho acesso à conta, que o cliente não quer, não quero, tá, mas ele me manda o extrato no final, no início, uma vez por semana, e eu vou mandando os lembretes, então vai muito, não, isso aqui, tudo bem. Então já teve clientes de, Tamara, tu vai cuidar do contas a receber, mas tu manda o comprovante para mim e eu digo se caiu e tu baixa lá no sistema ou na planilha. Tudo bem. E quando passar um tempo ele dizer, olha, já não quero mais fazer olhar isso não. Toma aí os dados, tu mesmo olha. E hoje a gente tem sistemas ERPs que eles se conectam com as contas. E aí o cliente realmente também, assim, ele só vai a gente coloca agência, conta, a gente não tem acesso dentro da conta, mas ele traz as informações de recebimento e a gente já concilia com aquele contas a receber, né? De forma automática. Então, tem muita tecnologia. Eu ofereci serviço financeiro bastante no começo, né? E eu tive uma cliente que ficou comigo 2 anos, praticamente.
ela nunca quis me passar o acesso ao banco. E ok, não me deu acesso ao banco, me mandava ali toda semana o extrato bonitinho, eu conseguia fazer ali todo o trabalho de fluxo de caixa, enfim, uma série de serviços financeiros que eu fazia para ela. E ok, ótimo, né? Vida que vai assim. Em compensação, eu como cliente de financeiro, durante muitos anos, né? Tive uma assistente virtual que cuidava do meu financeiro. Eu não queria saber de nada. Ela tinha todos os acessos, ela fazia tudo que precisava ser feito, falava com o contador, resolvia, pagava as pessoas, se pagava sozinha. Vocês fazem? Vocês pagam? Eu me pago. Eu me pago. Eu me pago. Na maioria dos casos, eu me pago. Sim. E depende muito do grau de... tem gente que é mais desapegado, tem gente que é mais apegado. Eu me preocupo muito em amarrar bem no contrato que eu faço. Colocar as cláusulas de LGPD também. Sim. Que eu acho que é importante, ele sente confiança. A cláusula de confidencialidade também, eu acho que é muito importante a gente colocar no contrato, porque ele se sente confiável. E o fato de eu ter um CNPJ também, o CNPJ, e aí vincular o meu CPF, aquele CNPJ, o cliente também ele acaba, não, peraí, ali é uma pessoa real, não é, né, eu não tô falando com um robô, eu não sei, assim, eu acho que é muito no papo. É algo profissional, né? Exatamente. Eu acho que o cliente sente também o profissionalismo, sente a segurança que o profissional vai passar de acordo com o seu conhecimento. Até uma apresentação que a gente manda, isso de cara já deixa o cliente mais à vontade. Eu gosto sempre de marcar, eu chamo de reunião diagnóstico, mas assim também. Que o cliente entra em contato comigo, quando é alguém que veio indicado, o papo flui mais rapidamente, mas quando não, eu queria saber como funciona e tal. Então, eu vou te mandar uma apresentação. Então, na minha apresentação já vai exemplos de empresas que eu atendo, o tempo que eu estou desde 2018 prestando esse tipo de serviço, vai meu CNPJ, vai meu Instagram, vai meu site, meu e-mail, com domínio, tudo. Então, isso gera já uma segurança. Sim. Aí eu marco uma reunião, normalmente por videochamada, a pessoa já me vê. E quando começa a conversa, a pessoa vê que você entende o que você está falando, né? Eu não passo o orçamento sem ter essa reunião diagnóstico. Eu chamo de alinhamento a minha. Reunião de alinhamento de expectativas. E aí eu falo assim, eu não consigo te passar um orçamento, eu preciso entender qual é a sua dor. O que eu preciso te ajudar. Porque nisso, dela já ir conversando, a gente já enxerga o tamanho da empresa e o quanto a gente vai precisar dedicar para aquele cliente. E aí sim eu posso dar um orçamento que ele entenda o que é que está sendo colocado dentro daquele valor, né? Diferente da Sabrina, eu sempre cobrei por pacote. De serviço. Bem, não é segredo pra ninguém que eu adoro os pacotes de serviço. Eu assistia as aulas lá e achava que seria melhor dessa forma. Então, pra mim, sempre foi dessa maneira. Então, mas pra eu passar o pacote, o valor do pacote que é personalizado, eu tenho que fazer esse diagnóstico, entender. Então, é um volume diferente, uma necessidade diferente. Às vezes quer tudo, às vezes quer só uma parte. Então... Legal, muito bom. Eu tô aqui super feliz e realizada, emocionada de receber, né, a Tâmara, a Sabrina. A Sabrina foi minha aluna em 2017, Tâmara em 2018, poder acompanhar de alguma maneira, né, essa evolução delas junto com a evolução do próprio mercado, né, que só tem a crescer cada vez mais conforme esses serviços vão se tornando cada vez mais conhecidos. E a necessidade que os empreendedores têm do serviço de BPO financeiro, a gente consegue, né, através dessa conversa, perceber o quanto esse mercado ainda realmente tem para crescer. Agradeço demais a presença das duas. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre o BPO financeiro. Para mim foi de verdade muito especial estar com vocês. Obrigada pelo carinho, pela confiança de sempre. E a gente se vê por aí, pessoal. Tchau, tchau.